Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Análise Matemática em Contratos de Financiamentos e Empréstimos. E hoje nós vamos dar início ao módulo número 3, falando sobre inflação e os seus efeitos nos contratos de financiamentos e empréstimos. Vamos, então, gerar a imagem do Excel. Bom, eu vou dar uma ênfase um pouco diferente da questão do porquê que, de maneira geral, o que a inflação representa, mas eu vou falar um pouco de uma maneira bem simples e objetiva. A inflação nada mais é do que a consequência de uma alta generalizada dos preços das mercadorias e dos serviços. Nesse estudo aqui, nós não vamos, de forma alguma, entrar numa análise mais apurada dos efeitos dos diversos tipos de inflação, mas sim eu vou trabalhar a questão da inflação, imputando a questão de tempo e o efeito dela sobre o caixa das empresas, tá? Então, essa é a dinâmica desta aula de hoje, tá? Bom, então, conforme eu disse, no momento 1 eu tenho um determinado valor, esse valor, então, com o tempo, ele vai perdendo poder de compra por conta da inflação, e chega no final 2, eu já não tenho mais como comprar aquela mercadoria que eu compraria no momento 1. Então, isso nos contratos, para evitar essa situação, é colocado, então, uma cláusula de atualização monetária, onde eu vou ter que pagar pelas perdas inflacionárias ao longo do período do tempo num determinado contrato, enfim. Muito bem. Os acertos reais de valores, tá, são realizados com auxílio dos índices em referência. Então, a gente está vendo muito a questão que envolve atualmente, hoje é dia 21 de abril de 2021, a gente está falando muito sobre GPM. E nós vamos mostrar, então, vários índices aqui para mostrar como é que eles são gerados, o que é levado em consideração. Então, eu vou começar pelo IPC, que é o Índice Geral de Preços. Esse índice ele é um índice que avalia o custo de vida das famílias da cidade de São Paulo, e ele é um dos mais antigos do Brasil. E ele foi criado na Universidade de São Paulo e hoje ele é gerido pela FIPE, tá? Então, ele estima as variações de custo de vida das famílias de um mês para o outro, que tenham renda familiar entre 1 a 10 salários mínimos. Então, essa é a característica principal do IPC. Vamos agora para o IPCA. O IPCA ele foi criado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele é um índice oficial do governo do Brasil. Então, ele serve como referência para a criação de metas de inflação, ou seja, política monetária, e alteração de taxas de juros quando conveniente para a equipe da área econômica. Ele estima, então, as variações de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais de 13 áreas urbanas do Brasil. Ok? Muito bem. Vamos agora para o INPC. O INPC também é do IBGE, e ele tem por objetivo a correção do poder de compra dos salários, através da mensuração das variações de preço da cesta de consumo da população, que recebe salários com mais baixo rendimento. Então, é tipo um salário mínimo, 2 salários, 3 salários, tá? Isso faz com que, então, através desse índice, se perceba quanto é que os preços giram para essa faixa de renda da população brasileira. O próximo que eu vou apresentar é o IGPM. O IGPM ele foi criado pela Fundação Getúlio Vargas no final dos anos 40 do século passado, e ele mede o nível de atividade econômica através da comparação de preços de diversas atividades econômicas em diversas etapas do seu processo produtivo, do ciclo produtivo. Então,
o IGPM é considerado pelo mercado financeiro como o mais confiável dos índices de medição de inflação. Por quê? Porque ele é o resultado da média aritmética ponderada da inflação dos índices IPA, que é o índice de preços por atacado, ao produtor, né? O IPC, ao consumidor, e da construção civil, que é o Índice Nacional da Construção Civil, na proporção de IPA 60%, o IPC 30% e a construção civil 10%. Tem mais outro detalhe interessante. O IGPM, então, ele passou a ser utilizado como parâmetros para reajuste de preços de telefonia, energia elétrica, de aluguel, entre outras atividades, como também educação, planos de saúde. E o IGPM, no ano passado, ele teve um descolamento muito significativo em relação aos demais índices de inflação. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje, ok? Bom, agora eu vou falar sobre a questão que envolve inflação e juros. Então, qual é a diferença de um e de outro? Vamos falar de inflação, em primeiro lugar. Então, eu tenho aqui que eu tenho um compromisso, tá? Eu contratei um empréstimo e esse empréstimo tem uma cláusula de correção monetária. Então, isso faz com que, a partir de um determinado período e observando a inflação desse período, eu tenha que pagar pelo valor dessa inflação ocorrida. Muito bem, então eu tenho um compromisso aqui de R$1 milhão, a inflação do período é de 20%, então eu venho aqui, ó, e vou colocar o valor da inflação. Perdão, vamos lá, deixa eu salvar aqui, fica mais fácil. Vamos lá, igual 1 milhão, que multiplica 20%. Então, nesse período de 20%, onde vai gerar 20% de inflação, eu tenho que disponibilizar mais R$200 mil em moeda para pagar por essa cláusula. Consequentemente, o valor que eu vou ter que pagar será 1 milhão mais 200 mil. 1 milhão e 200 mil. Ok? Muito bem. Vamos agora... vou apagar isso aqui, não tem nada a ver. Vamos lá. Vou pegar aqui a inflação no período, então, num fluxo de tempo, né? Então, 1 milhão, inflação de 20% no período, e no final desse período de um ano, no caso, 1 milhão e 200 tem que devolver para o caixa. Bom, agora juros. Então, os juros são considerados como a remuneração de um valor de empréstimo. Ou seja, toda vez que eu tomo dinheiro emprestado, eu tenho que pagar juros por ele, como se fosse um aluguel. Então, nós vamos adicionar o compromisso de 1 milhão, além da correção monetária, passa a ser base de 1 milhão e 200, uma taxa de juros, que no caso aqui vai ser 3%. Então, eu tenho aqui o compromisso em base atualizada pela inflação, que é 1 milhão e 200 já, nós já olhamos lá em cima, e tenho que pagar mais 3% de juros. Então, a taxa de juros vai me proporcionar um ganho sobre 1 milhão e 200 de 3%, que equivale a 36 mil reais de juros. Consequentemente, o que eu tenho que pagar vai ser 1 milhão e 200 mais 36 mil. 1 milhão e 236 mil. Muito bem, então, percebe que o compromisso devido aumentou 23,6% em relação ao valor principal, ou seja, de 1 milhão, que é advindo da inflação de 20% mais os juros de 3%. Então, se eu pegar isso aqui, 1.236 dividido por 1 milhão, eu vou ter exatamente esses 23,6%. Então, C90 dividido por C91, eu vou menos 1, né, na realidade, porque eu tenho que dar isso em percentual, eu vou ter 23,6%. Ok? Então, esse é o conceito básico que envolve os contratos de
financiamento imobiliário, todos vêm com indexador de inflação, contratos que envolvem BNDES, tá? Tem inflação, e, de maneira geral, todos os contratos de longo prazo, com raras exceções que são taxas pré-fixadas. Mas o resto é uma taxa de juros mais atualização monetária, ok? Então, conceituando, vamos agora para a construção dos índices, que isso aqui é muito importante. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui e vou aumentar a imagem, porque a gente precisa falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, que é importantíssimo. Bom, então, de maneira normal, a gente tem, através dos diversos tipos de veículos de informação, como jornais, televisão, mídia, internet, os índices inflacionários são apresentados de forma percentual. Então, essa forma percentual representa a variação dos preços das mercadorias de um mês para o outro, quanto que subiu, quanto que desceu. Então, eles falam sobre essas variações. Porém, existe uma situação que, quando a gente se depara com as tabelas de atualização monetária emitidas pelos tribunais de justiça, alguns deles vêm de forma, em forma de fator. Tá? Fator é somar 1 mais a taxa ou índice percentual. Tá? E com isso eu tenho o que se chama de fator. Então, aqui embaixo, eu tenho aqui os fatores do IPCA-E. Tá? Tá aqui, ó. Então, como é que eu calculo os índices de inflação em termos percentuais a partir da base de fatores mensais? Então, para eu encontrar os termos percentuais, ou os índices percentuais, eu tenho que fazer um cálculo, tá? Então, vamos lá. Como é que é feito esse cálculo? Eu tenho aqui todos os índices de fator do IPCA-E que eu tirei do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Referente ao ano de 2020, desde dezembro de 19 até dezembro de 20, ok? Então, como é que eu vou calcular aqui esse primeiro? Eu vou pegar o mês de janeiro, quero saber o de janeiro, então ele vai ser, conforme a gente está vendo aqui, ó, 5,955,176, dividido por 5,893297, menos 1, ou seja, o fator de IPCA de janeiro, dividido sobre o fator de IPCA de dezembro de 19, menos 1. Então, isso aqui vai me dar 1,05%. Tá? Por quê? Porque, conforme eu já disse, eu preciso encontrar os índices ou as taxas para poder fazer os cálculos de atualização. Muito bem, encontrado 1,05, eu agora vou juntar, tá, com outros índices, tá? Eu vou pegar aqui, vou apagar isso aqui de maneira proposital, para a gente calcular o IPCA-E. Então, porque ele foi dado em fator, tá? Então, eu tenho aqui GPM e NPC, tá? Que são os outros índices. Então, como é que eu faço para calcular o IPCA-E de janeiro? Já vimos. Então, eu vou pegar aqui, ó, igual, vou pegar aqui em cima o valor de janeiro, tá? E vou dividir pelo valor de dezembro de 19. E vou colocar entre parênteses menos 1. E aqui eu já tenho 1,05. Muito bem. Já que eu tenho aqui esse percentual, ou seja, pronto, e cuja fórmula é essa, C14 dividido por C13 menos 1, eu vou arrastar essa célula para baixo e ela vai me dar, então, os outros resultados. Então, aqui, quando eu faço isso, eles vão aparecer todos para mim. E aí a gente percebe que existem no IPCA dois índices negativos, menos 0,01
e menos 0,59 em maio e junho de 20, tá? Muito bem. O INPC ele traz o índice negativo em março de 20 e o IGPM só em fevereiro, 0,04 negativo. Muito bem. Então, como é que eu calculo os índices de inflação? Vou calcular da seguinte maneira. Eu vou pegar todos esses índices, ou essas taxas, podemos assim dizer, eu vou transformar tudo em fator, ou seja, vou somar mais um neles. Então, eu vou criar aqui essa tabela, que ela já está criada, mas eu vou, novamente, eu vou apagar, porque eu quero mostrar para vocês como é que ela é criada. Então, eu vou pegar o primeiro IPCA de janeiro de 20, eu vou vir aqui igual, abre parênteses, vou pegar aqui e vou copiar 1,05, tá? Vou somar mais 1. E aqui, como eu já formatei a célula para número, ele apareceu 1,05, ou seja, 1 mais 0,105, que é 1,05%, vai dar 1,0105. Muito bem, eu já tenho, então, fixado a célula F34, que corresponde ao mês de janeiro de 20 de IPCA. Eu vou pegar, então, vou arrastar para a direita e vou conseguir o de GPM e depois o INPC. Então, vocês vão perceber que está tudo certo aqui, ó. Os fatores são esses, as fórmulas estão aqui, ó, 48 e 19. 048 e 019. E em seguida, então, eu vou arrastar isso aqui para baixo até chegar em dezembro. E aqui está criado os fatores para que eu possa fazer os cálculos de uma inflação acumulada. No caso, em 12 meses, no caso, eu vou fazer a inflação de 2020, tá? Bom, vou fazer aqui, então, agora, eu vou apagar também, muito embora vocês já viram, mas eu vou criar de novo. Então, eu vou pegar a função multiplicação, está aqui, está dada aqui, e vou, então, multiplicação, vou dar OK, e vou pedir para que ele me calcule o número 2, aqui, ó, esse aqui. Depois ele me calcule esse aqui. E depois ele vai... Opa, desculpe. Vamos começar de novo. Então, esse primeiro. Depois eu vou aqui no F, número 2. Eu vou pedir aqui, ó, GPM agora. E aqui número 3. Eu vou pedir para ele fazer para mim. Então, olha só. Então, vai aparecer tudo. Vamos ver se vai aparecer. Ah, desculpe, que eu cometi um erro. Então, vamos por 1. Então, deixa eu apagar de novo. Vamos lá, então. Vamos pegar de novo. Função multiplicação. Só para um número, um por vez. Muito bem, então vamos lá. Esse aqui, ó. IPCAE. Pronto. Eu tenho o fator 1,0422. Muito bem, já está aqui, ó. Multiplicação, F58, F69. 1,0422. Agora eu vou puxar para a direita e para a direita. Aqui eu já botei, então, os resultados acumulados, os fatores acumulados de um ano. Muito bem. Continuando. Aqui, ó, vocês vão ver o argumento dessa função. Ele está aqui. Então, deixa eu aumentar um pouquinho para mostrar para vocês. O que eu fui buscar? As células dessa série número 1. E aqui ele me deu o resultado, então, somente. Para as demais, eu faço a mesma coisa, ou eu já copio a célula que está pronta, a multiplicação. É mais fácil. Bom, então, para eu encontrar o valor de fatores acumulados, então, eu vou diminuir um do fator, do valor de fator. Então, aqui, no caso, eu vou apagar. Então, vamos lá. Eu vou fazer assim, igual.
isso menos 1. Então, vai dar 0,42, eu já tenho 4,22, e eu vou arrastar essa célula que já tem esta fórmula, resultando neste resultado aqui, ou seja, repare que IGPM, IPCA, né? Esse aqui é o IPCA, deixa eu só copiar isso aqui, para a gente poder ficar bem certinho o resultado, né, da informação, bem perfeita. Então, olha só, deixa eu só agora diminuir, aqui eu vou fazer uma inserção. Então, tá pronto. Então, repara que em 2020, o IGPM, ele disparou, ele teve um resultado acumulado de 23,14, enquanto o IPCA teve 4,22 e o INPC 5,45. Isso daqui distorceu completamente o resultado das coisas, e em termos de reajustes de aluguel, em termos de reajustes de escola, isso provocou muita confusão, e essa situação está fazendo com que muitas empresas estejam contestando, umas pessoas físicas também, contestando na justiça, pedindo para que esse índice seja alterado, porque a maior parte das pessoas, em função de uma alta tão significativa, não dispõe de caixa para poder honrar esse compromisso. Isso é um grande problema, muito grande mesmo, tá? Muito bem, então vamos lá agora para um exemplo. Eu vou pegar agora um exemplo de atualização monetária com juros, tá? Então, vamos lá. Eu vou aumentar aqui, ó. Bom, então eu tenho... o que acontece? Uma empresa, ela comprou uma mercadoria, cujo valor dessa compra foi de R$ 1.875.297,63, e o pagamento dessa compra foi fixado para 17 de novembro do ano 2014. Só que ele só foi pago no dia 4 de maio de 16, e o valor que foi pago foi só esse 1.875.297,63. Muito bem. Como a empresa só recebeu, o vendedor só recebeu esse valor, ela ingressou na justiça para cobrar a diferença do período pelo valor atualizado, acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, mais ou 1% ao mês. Muito bem. Então, o juiz determinou que essa atualização monetária ocorresse pelo IPCA-E e que fossem cobrados juros de mora desde a data do início da inadimplência até o dia 15 de abril de 2021. Então, vamos lá. Então, aqui está o valor, R$ 1.875.297,63. A data do vencimento original era 17 de 11 de 14. Ele pagou esse valor em 4 de maio de 2016. Índice de atualização monetária que tem que ser feito é pelo IPCA-E. Muito bem. Então, eu coloco aqui o passo número 1, onde eu vou pegar os dados. Então, coloco o valor da dívida, a data do vencimento da nota fiscal, no dia 17 de 11 de 14, dia em que ele deveria ter pago, mas não pagou. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, então, o fator do IPCA-E, que aparece no Tribunal de Justiça, que é 4,490315. E o fator IPCA-E no mês 11 de 2014, novembro de 14. 4,490315. Muito bem. Baseado nisso aqui, eu vou transformar essa nota fiscal de reais para unidades de IPCA-E. Ou seja, eu já vou indexar essa dívida em unidades de IPCA. Isso aqui vai me facilitar para encontrar os valores futuros. Muito bem, então eu divido o valor dos reais pelo IPCA, pelo fator do IPCA de 11 de 2014. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu vou pegar aqui, ó, 1.875.000 e vou dividir pelo valor do fator do IPCA.
E aqui eu tenho 417.631,64 centavos de unidade de IPCAE, ok? Deixou de ser real para ser unidades de IPCAE. Muito bem. E aí, no dia 4 de maio de 16, eis que surge a empresa querendo pagar o que deve, só que ele não pagou a totalidade. Então, o que é feito? Pela decisão da Justiça, então, eu peguei esses 417.631,64 unidades e vou trabalhar o IPCA de IPCAE de maio de 16. Isso vai dar 5,196220, que é o valor desse fator. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou atualizar em reais. Então, eu vou pegar 417 multiplicado por 5,196220, que vai dar 2.170.105,89 em reais, atualizados pela inflação do IPCA. Muito bem. Agora, eu vou calcular o número de dias de atraso do pagamento, para efeitos de pagar juros de mora. Então, eu vou pegar aqui, ó, dias de atraso. Então, eu vou pegar 4 de maio de 16 menos 17 de 11 de 14. Resultado, 534 dias de atraso. Ou seja, quase 2 anos de atraso. 1 ano e 7 meses, 8 meses. Muito bem. Então, agora eu vou calcular os juros de mora pelo número de dias de atraso. Muito bem. Os juros de mora diária representa 1% dividido por 30. Consequentemente, então, se eu pegar aqui 0,01 dividido por 30, eu vou ter 0,0333% de mora diária. Agora fica fácil. Se eu tenho 534 dias de atraso, a taxa de juros de mora diária é 0,0333%, a taxa de juros de mora no período vai ser 0,333 vezes 534 dias, que vai dar 17,80%. Consequentemente, o valor que a empresa teria que pagar nesse dia seria R$ 2.170.105,89, que é a atualização monetária, multiplicado pelo fator dos juros de mora, somar mais um a essa taxa aqui. E aqui eu já tenho o valor correto, ou seja, ele tem que pagar R$ 2.556.384,74. Mas, vamos ver o que aconteceu? Ele só pagou R$ 1.875.297,63. Ficou faltando R$ 681.087,11, olha só, que é a diferença. 2.556.384,74 menos 1.875.297,63. 681.087,11. Muito bem. Então, o que eu vou fazer de novo? Ele não pagou a diferença, ingressou na justiça, ganhou. Agora vamos de novo. Agora a gente vai dividir esse valor de reais pelo índice novamente de maio, tá? Então eu vou ter um novo índice de unidades. Então eu vou ter 681 dividido por 5,196220, que vai me dar 131.073 unidades e 57 centavos dessa unidade de IPCA-E. Muito bem. Chegou no dia 15/4, pactuado, o cara tem que pagar. Então, eu vou pegar esse valor de 131.07357 e vou multiplicar pelo índice do IPCA-E, ou seja, índice não, do fator de IPCA de 4 de 21. Vou até arrumar isso aqui, porque isso aqui está errado. E vai dar 831.506,36 de atualização monetária novamente. Isso aqui não é índice, é fator. Tudo bem, beleza. Então, agora, o que eu vou fazer? De novo, vou calcular os juros de mora, ou seja, de 4 de maio a 15 de abril. Então, eu tenho aqui, ó, se eu fizer isso, igual 15 de abril menos 4 de maio de 16. São 1.807 dias.
Então, esses 1.807 dias multiplicado por 0,0333 vai me dar 60,23% de acréscimo de juros de mora, ok? Muito bem. Então, os juros de mora, 60,33, vai dar 500.844. O que é isso? Então, vou pegar esses 60,23 e multipliquei por 831.506,36. Me deu mais R$ 500.844 a mais. Então, o total que ele vai pagar vai ser o valor de 500.844 mais 831.506,36. Então, ele tem que preparar-se o caixa para, nesse dia, 15 de abril, pagar-se esse valor. Então, aqui, com isso, eu estou terminando a informação básica do que é a questão da inflação, como é que ela afeta os caixas das empresas, principalmente por atraso, e principalmente também nos cálculos que envolverão aqui, que nós vamos ver, pagamento de contratos de financiamento. Muito bem, gente. Então, é isso por hoje. Agradeço a vocês pela, mais uma vez, estar aqui comigo e até a próxima. Fui!